Agora tá gravando, não tá? Certinho? Foi? Estão me ouvindo? Sim, professor. Estão vendo também? Sim, professor, está gravando, Pessoal, estamos ouvindo e estamos vendo a tela compartilhada. Tá bom, pessoal, obrigada. Então, eu estava respondendo, quem foi que me perguntou em relação à disseminação tumoral? Douglas. Oi, Então, Douglas. você tem as 3 vias, né, mesmo? A Você- linfática, Vascular, você chama vascular, vascular. linfática ou sanguínea. Você tem a disseminação que pode vir pelo perineuro, pelo nervo. Sim. Você tem a disseminação que pode ser por continuidade. Você ouviu eu falando ela? Sim, eu vi. Que, por exemplo, um tumor de um órgão ir se espalhando pelo outro, você tem um tumor no estômago que pode comprometer o fígado, ele pode ir crescendo saindo dos limites do órgão. E aquela disseminação peritoneal, né? Isso é comum você ver em lesões de intestino, você pode ver lesões do apêndice, lesões de ovário, que o tumor vai e ele cresce através da extremidade do órgão e chega na superfície serosa. Aí ele vai crescendo e se espalhando por ali. Sim, na mama, então, você tem essas vias também. Não, na mama, a gente vê você não tem o peritônio, porque a mama não tem essa camada peritoneal, essa você vê nas do abdômen. Você vê na mama a infiltração perineural, mas não é por ali geralmente que o tumor cresce. O tumor da mama, ele segue a via de disseminação por metástases vascular linfática, primeiramente comprometendo o linfonodo e depois se espalhando para outros órgãos. É vascular, a metástase na mama. Ah, tá. Tá? Ligados. Não, nada impede do tumor da mama crescer absurdamente e se espalhando para outras localizações próximas. Mas ali o que a gente tem próximo da mama é musculatura, tecido ósseo, né? E pele. Entendi. Tá? Obrigado. Professora, Oi. eu posso ter de uma via vascular para outra via vascular? Por exemplo, eu tenho um tumor de mama e ele dissemina por via vascular linfonodal e acomete cérebro e depois acomete tecido ósseo. Ele passou da via linfática para o sanguíneo? Pode acontecer isso? Pode, nada impede de um tumor. É porque alguns tumores geralmente têm mais, digamos assim, o hábito, o padrão de acometer via sanguínea ou via linfática. Os tumores que comprometem a via linfática, eles vão dar metástases para o linfonodo, tá? E dali, o linfonodo ele também é vascularizado por vasos sanguíneos. A gente tem ali em volta os vasos sanguíneos também. Então, nada impede um tumor, depois que está ali, ele ganhar um vaso sanguíneo. Isso é uma possibilidade. E se espalhar. Alguns tumores, eles têm padrão de envolver vaso sanguíneo, de comprometer vaso sanguíneo, e outro de vaso linfático. Por exemplo, tumores de tireoide, carcinoma papilífero, geralmente compromete vaso linfático e dá metástase para linfonodo. Cresce através dos linfonodos. Carcinoma folicular, geralmente dá metástase por vaso sanguíneo e dá metástases para o pulmão, por exemplo. Mas isso é só uma forma dele se espalhar. Não significa que só vai comprometer os vasos linfáticos e não vai comprometer vaso sanguíneo para estar se espalhando também. Esse é só o padrão, a forma mais comum com que ele vai estar metastatizando. Mas dessa mesma maneira, o tumor crescendo, ele pode invadir o vaso linfático e também pode invadir o sanguíneo e também pode ir crescendo por continuidade. Entendi, perfeito. Obrigada. Tá? Quando ele invade o linfático, vai para o linfonodo. Quando ele invade o sanguíneo, ele cai na corrente sanguínea e pode se espalhar para outros órgãos. É só a via como ele chega naquele lugar. Se você tem uma metástase no linfonodo, você tem a certeza que aquele tumor comprometeu um vaso linfático. E se você tem uma metástase à distância, você teve o comprometimento de um vaso, não te impede de ter tido o comprometimento de um vaso linfático, mas você também pode ter tido o comprometimento de um vaso sanguíneo, para ele se espalhar sistemicamente.
Tá certo, Tá? professora. Obrigada. Tá. O carcinoma intraductal, assim como o fibroadenoma e outras lesões da mama que podem ser inocentes, eles podem calcificar. Um padrão dessas lesões serem identificadas no exame de imagem através de calcificações. Por isso que quando tem o resultado de calcificações numa mamografia, esse paciente ele precisa ser investigado para a gente descartar a malignidade ou estar confirmando a suspeita, né, de uma lesão maligna. Essas imagens que o carcinoma intraductal faz são essas calcificações meio espalhadas que têm, né, um aspecto mais característico. O carcinoma in situ da mama é uma lesão que ela não tem uma delimitação muito nítida. Isso é uma peculiaridade desse tipo de lesão, diferente do carcinoma invasivo da mama, que forma uma lesão que a gente consegue delimitar, que a gente consegue ver nitidamente. O carcinoma ductal in situ, ele faz esse padrão salpicado mais espalhado. Uma característica dessa lesão, mastectomia, vai curar essa paciente na maioria dos casos. Quando eu descrevo, né, os subtipos arquiteturais, que são os padrões microscópicos que a gente pode estar vendo dessas lesões, são esses 5 tipos: comedocarcinoma, sólido, cribriforme, papilar e micropapilar. Isso aqui não é importante para vocês estarem sabendo reconhecer que são peculiaridades histológicas. Isso aqui é só para que vocês saibam que esses padrões existem, que cada um desses padrões tem mais relação com o comportamento mais inocente ou mais benigno dessas lesões e como essa lesão vai se comportar, né? Existem padrões que são relacionados com lesões mais agressivas e padrões relacionados com lesões menos agressivas. É só para estarem sabendo disso. E quando encontrarem uma descrição de um laudo, saberem que estão frente a padrão de carcinoma ductal in situ. A maioria das lesões tem mistura de padrões. E o que é importante em relação ao carcinoma intraductal? O grau dessa lesão, o quanto ela mede. E quando você realizar a cirurgia dessa lesão, você ter a certeza que essas margens estão livres da lesão, tá? A gente não deixar. Ainda mais lembrando que eu tenho uma lesão que é espalhada, é muito importante, se eu for retirar um segmento dessa mama e não for retirar a mama toda, eu saber que eu tirei o tumor todo. Não adianta eu tirar essa parte do tumor e deixar essa parte, adianta? Deixar essa parte, por exemplo? O que pode me acontecer? Essas lesões elas podem continuar crescendo. Por isso é muito importante numa cirurgia tumoral a gente ter certeza que a lesão foi totalmente retirada, para não dar a chance de ficar uma pequena parte residual dessa lesão e ela então voltar a crescer. Então, como eu vou ver um carcinoma intraductal? Eu vou ver essa lesão espalhada, essa lesão que vai estar dentro dos ductos, essa lesão salpicada. E eu preciso ter, vários pontos onde eu consigo identificar essa lesão. Ela não é uma lesão que está muito bem delimitada. Essa é uma característica. Ela está restrita à membrana basal, mas ela tem uma característica de ser uma lesão espalhada. Quando eu falo de carcinoma ductal in situ, eu preciso pensar na doença de Paget do mamilo. Essa doença de Paget do mamilo, ela vai ser mais vista naquelas lesões in situ que estão mais próximas ao mamilo. Vai depender da localização dessas lesões. A doença de Paget é uma variedade do carcinoma ductal in situ. Essa doença, a gente tem que imaginar que aqui eu tenho, né, os ductos principais da mama, e esses ductos principais, eles vão estar desembocando na papila, né, na papila mamária. Quando eu tenho um carcinoma ductal in situ, eu tenho uma lesão que está crescendo dentro desses ductos, e quando esses ductos eles crescem e eles conseguem atingir essa parte aqui, eu posso ter uma ulceração dessa pele do mamilo. Então, quando isso aqui acontece, eu estou frente a uma doença de Paget do mamilo. Por que isso é importante? Porque quando é possível, as cirurgias da mama, elas tentam poupar, né, a areola e o mamilo. Essa mulher, quando ela faz a cirurgia, ela fica com a mama mais esteticamente preservada. Então, se eu tiver frente a um carcinoma ductal in situ que esteja próximo ao mamilo, próximo à região retroareolar, eu preciso ter atenção com essa lesão,
porque essas células do carcinoma ductal in situ, elas têm uma tendência, né, a estarem se espalhando por esses ductos principais do mamilo e estarem comprometendo essa porção epidérmica do tecido mamário, né, a porção da pele do mamilo que recobrem o tecido mamário. Como característica desse tipo de lesão, a gente tem o prurido. Essas lesões, elas geralmente levam ao prurido da região mamilar. Por que é importante isso saber? A gente está sabendo disso. Algumas vezes, essas lesões, elas são diagnosticadas pelas comorbidades que trazem no tecido da pele ou do mamilo e não pela palpação ou descoberta através de um exame de imagem. Então, você pode descobrir uma lesão maligna da mama através de investigação, né? O rastreio anual que é feito em pacientes de 30 anos, através de cerca de seus 30 anos, que é feito através de ultrassonografia, através de cerca de 40 anos, que começa com a mamografia, através da palpação do autoexame, né, do tecido mamário, e algumas vezes você descobre pelas alterações que podem estar aparecendo no mamilo. Dentre as alterações que são vistas no mamilo, a mais comum delas é o prurido, quando a gente tem a doença de Paget do mamilo, mas eu também posso encontrar erosões, lesões de aspecto eczematoso e lesões avermelhadas ou ulceradas. Todas as vezes que eu vejo essa lesão no mamilo, eu preciso pensar num carcinoma ductal in situ associado. Se eu tenho esse carcinoma ductal in situ, não me exclui a possibilidade de ter um carcinoma ductal invasivo também. Mas é importante saber que essa lesão que cresce para o mamilo, ela está dentro de um ducto, ela está... Voltou a gravar? Oi? Estão me ouvindo? Agora voltou o som. Tá. Gente, se isso está acontecendo só comigo, poxa, minhas aulas do 5º período que isso tem acontecido. Acho que coincidência mesmo. Só isso. A gente parou aqui. Então, essas células... Estão me ouvindo? E está gravando, né? Sim, está gravando e estamos ouvindo. Beleza, obrigada. Essas células que são as células adenocarcinomatosas são as células que estão vindo através desses ductos e elas vão, na verdade, se estendendo e até se fazerem, né, aquela ulceração e aquela lesão eczematosa no mamilo. Essas células de Paget, para vocês saberem, são células adenocarcinomatosas e elas ficam na parte profunda da epiderme, que é o tecido da pele, junto à camada basal da pele. Essas células estão aqui, ó. Elas vêm crescendo e elas vão ficando localizadas aqui, tá? O núcleo dessas células é grandão, elas têm um nucleolo que fica bem evidente, um citoplasma bastante abundante também. Essas células, elas vão distorcendo os queratinócitos e vão competindo, né? Vão se estendendo por aqui e fazendo essas ilhas tumorais na parte da epiderme. Vocês lembram qual é a epiderme aqui, nessa imagem? Ou já esqueceram? Lembram? Mioepitelial? A epiderme é aqui, ó. A epiderme é aquela camada da pele. Então, quando a gente está vendo o mamilo, a gente tem esse epitélio aqui, que é o epitélio. Qual é esse epitélio? Escamoso estratificado, né? Da pele. Isso aqui é pele. É pele aqui embaixo que é o tecido mamário. Mas quando a gente está na parte da areola e do mamilo, a gente tem a pele, a epiderme, né? Fazendo essas projeções mais papilares em cima do tecido mamário. Quando a gente está fora do mamilo, a gente também tem a camada da pele, né? Acima do tecido mamário. Só que sem estar fazendo essas projeções. Tá bom? Então, aqui, o que eu estou vendo? Nesse tecido aqui, a gente está vendo um corte que tem pele. Essa parte aqui é epiderme. E aqui na epiderme que a gente está vendo esses ninhos de células tumorais. Essas células vão estar na parte de baixo aqui da epiderme e elas vão estar se estendendo através dos ductos aqui também. Porque a gente está vendo um tumor que está vindo da mama, se estendendo através dos ductos e vindo para a pele do mamilo.
Aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o mamilo. Como é que eu vou descrever essa lesão aqui? Isso aqui é uma lesão eczematosa. Tá vendo que ela fica avermelhada, forma esse aspecto tipo uma crosta? Aqui eu também estou vendo essa lesão irregular, avermelhada. Algumas vezes a paciente já palpou alguma lesão na mama e algumas vezes não. Então, ter atenção, porque esses sinais de fissura, crosta e áreas eczematosas na mama tem que chamar atenção para lesões malignas da mama. Aqui eu tenho uma lesão acometendo o mamilo, ulcerando o mamilo. Aqui eu também tenho lesão fazendo a necrose. Essas áreas mais enegrecidas são áreas de necrose. Aqui também, fissuras e áreas de necrose na ponta do mamilo. E aqui a gente já começando a ver as lesões invasivas da mama. O nome do tumor invasivo da mama é carcinoma ductal invasivo, o mais comum deles. Diferente do carcinoma in situ, que faz aquelas lesões que são espalhadas, que são salpicadas, o carcinoma invasivo, ele forma essa lesão aqui irregular, com essas bordas aqui, que aqui fica interessante para vocês verem a diferença, por exemplo, com o fibroadenoma, que era aquela lesão tão bem delimitada. Olhem, observem como aqui a lesão, ela se encosta no tecido benigno, ela vai crescendo, entrando no tecido benigno. Isso que é um caráter infiltrativo da lesão. Essas margens são mais irregulares e elas têm a tendência de estar entrando no tecido em volta. Aqui eu tenho o tumor. Aqui é o tumor. E aqui é o tecido mamário adjacente. A lesão tumoral, ela tem esse aspecto de crescendo, infiltrando. Olha, aqui eu tenho o quê? Pele. Então, ó, embaixo da pele, eu tenho a histologia primeiro da pele e depois do tecido mamário. Gordura e tecido mamário. Aqui na região do mamilo, e aqui eu tenho pele também. A histologia da mama de estroma é gordura, tecido fibroso e ductos e lóbulos, e em cima uma pele. E aqui eu tenho uma lesão tumoral com esses bordos infiltrativos. Olha, se a gente for delimitar uma lesão mamária, eu tenho que pensar nessas espículas que o tumor vai formando, que tem esse aspecto aqui, ó, de patas, né? Por isso que deu o nome, né? Deram o nome de câncer, aspecto de patas de caranguejo, porque essas lesões elas vão crescendo, emitindo essas patas para o tecido benigno, essas projeções, essas espículas. Isso é uma característica da malignidade. Quando a lesão ela está desse aspecto e desse tamanho, muitas das vezes a paciente sente, ela palpa essa lesão da mama. Quando a lesão ela é menor, a paciente pode não sentir. Mamas que são mais volumosas, a mulher que tem uma mama grande, uma mama mais gordurosa, pode ter mais dificuldade de sentir essas lesões. Por isso que é recomendado o exame anual da mama, para a gente tentar descobrir essas lesões de uma maneira mais precoce, sabendo que o tamanho da lesão, quando a lesão está grande, a chance dela estar invadindo um vaso, invadindo o nervo e ela dar uma metástase à distância é uma complicação que a gente vê, é um risco. Então a gente tende sempre, a gente tenta, o nosso objetivo é estar encontrando as lesões ainda menores para a gente dar mais chance para essa paciente ficar curada. Aqui mais uma vez eu posso ter, ó, a lesão fazendo, ó, crescendo, emitindo essas projeções. Isso aqui pode acontecer na lesão, áreas de necrose. A lesão ela pode ser mais próxima da pele ou então ela ser mais interna no tecido mamário. As lesões que são mais próximas da pele, a paciente tem uma tendência maior de estar sentindo. Lesões que são mais no tecido medial da mama, às vezes é mais difícil de localizar. Essas lesões elas podem causar essas ulcerações na pele. Elas podem vir, né, crescer através da pele, fazer essas áreas de necrose. Quando elas começam a apenas comprimir a pele, como é que uma área de necrose começa? Como é que isso aqui começa a acontecer? Não é de uma hora para outra que ela vai ulcerar. Primeiro ela vai se aproximando, vai ficando essa pele mais delgada, o processo inflamatório vai vindo e depois essa lesão vai crescendo com uma tendência a fazer uma ulceração. Aqui eu tenho o mamilo. E aqui eu tenho uma lesão ulcerada na pele da mama. Isso aqui são para lesões que estão mais avançadas. Aqui uma lesão fazendo uma extrema
ulceração no mamilo, extrema área de necrose, uma lesão avançada. Existem aquelas lesões que elas ficam grandes, vão se aproximando da pele e elas dão na pele esse aspecto aqui, ó, mais enrugado. Tá vendo? Isso aqui acontece quando essas lesões elas estão grandes e elas começam a fazer obstrução da drenagem linfática da mama. A esse tipo de alteração a gente vai chamar de aspecto em casca de laranja, que eu vou mostrar mais à frente no slide. Isso aqui é tudo devido à obstrução linfática que vai acontecendo, vai dando esse aspecto avermelhado e grosso da pele que está próxima à lesão. Algumas vezes essas lesões elas podem abaular uma parte da mama e elas podem fazer retrações mamilares, então ter atenção também para essas áreas onde o tecido, né, pele ou mamilo podem ficar repuxados, isso a gente chama de retração. Isso acontece porque o tumor ele tem uma peculiaridade, né, de fazer as alterações relacionadas à desmoplasia. O tumor ele tem uma característica de fazer uma fibrose em volta para ir se espalhando. Essa fibrose que o tumor faz é uma fibrose que pode ir puxando e pode ir deformando o órgão por onde ele está próximo. Esse carcinoma, né, o que ele tem como característica? Já que ele é invasivo, ele não está restrito a um ducto e essas lesões elas vão se espalhando pelo tecido mamário e vão crescendo pelo tecido mamário. Podem ir crescendo isoladamente ou formando pequenos ninhos e pequenos tubos. Essas lesões têm bastante mitose, isso significa que são lesões que estão se multiplicando com bastante velocidade. Essas lesões, elas podem estar crescendo tanto no parênquima fibroso, quanto no tecido gorduroso da mama. Aqui, aquele aspecto que eu falei com vocês, o aspecto em casca de laranja, o que acontece? Eu tenho uma obstrução da drenagem. Essas lesões, elas vão fazendo com que a pele fique mais grossa, mais enrugada. Posso ter áreas de ulceração também e retração do mamilo. Então, o aspecto em casca de laranja é quando eu tenho, né, esse linfedema. Linfedema é obstrução, né, dos vasos linfáticos. Então, eu tenho edema relacionado ao sistema linfático que vai dar esse engrossamento da pele. E eu vou ter, né, aspecto em casca de laranja. Aqui, mais uma vez, eu posso ver a pele avermelhada. E aqui esse aspecto mais grosso da pele que está próxima ao tecido mamário. Quando eu vou classificar os tumores invasivos da mama, eu vou dar percentuais em relação à porcentagem que essa lesão forma glândulas, isso eu vou chamar grau glandular. Eu vou dar números, né, de 1 a 3 para o aspecto que o núcleo aparece e vou contar as mitoses da mama. Quando a gente está estudando tumor, em cada órgão que a gente tem, existe um padrão de classificação específico. Na mama, o padrão que a gente tem para avaliar os tumores invasivos é em relação à formação de glândulas, que é o grau glandular, o aspecto do núcleo e a quantidade de mitoses. Eu vou avaliar esses 3 parâmetros nos tumores invasivos da mama e vou dar o que a gente chama de grau histológico combinado de Nottingham. Esse grau histológico combinado de Nottingham é hoje a padronização para eu classificar as lesões de mama entre grau baixo, grau moderado e grau acentuado, né? Grau 1, 2 e 3. Essa classificação é importante para quê? Porque eu vou colocar os meus pacientes em grupos para decidir a terapêutica desse paciente. Isso a gente vai vendo, cada órgão a gente tem um sistema de classificação diferente, com nomes diferentes das escalas que a gente usa para classificar. Então, na mama, a classificação dos tumores invasivos é dada atualmente pelo grau histológico combinado de Nottingham, avaliando grau glandular, grau nuclear e o índice mitótico dessas lesões. Então, vamos lá. Isso é para vocês responderem. Para compor, isso foi uma questão de prova de alguma turma. Para compor o grau histológico do carcinoma de mama, graduação tumoral histológica de Scarfe, Bloom, Richardson, modificado por Elston e Ellis, isso aqui é sinônimo do grau histológico combinado de Nottingham, são levados em consideração quais destes parâmetros?
Tem alguém na sala comigo? Tem, professora, a gente só está pensando. Tá, então podem pensar. Vou perguntar para a Cris se só o meu Zoom deu problema. Ainda estão pensando? O pessoal tá colocando no chat a resposta. Já tá botando? Eles estão colocando lá, cada um tá colocando o que acha. Ué, peraí, eu não tô vendo o chat, não tá aparecendo para mim. A opção D tá ganhando. Eu acho que todo mundo marcou. Gente, peraí, eu não tô... Por que meu chat não tá abrindo? Não sei. Não tá nem Alt H. Não tô vendo o chat. A opção apontada pelos alunos aqui foi a D, opção D. É isso aí, pessoal. Não sei por que meu chat não tá abrindo. Ah, abriu. É isso aí, pessoal. É a opção D quando a gente vai avaliar. Apareceu. Quando a gente vai avaliar esse grau da mama, a gente precisa ver formação de túbulos, pleomorfismo nuclear e mitoses. Lembrando que a formação de túbulos, quando vocês estiverem lendo isso aqui, formação de túbulos ou formação glandular é a mesma coisa. Quando vocês estiverem pensando num tumor que forma glândula, uma glândula é uma estrutura arredondada. Glândula ou túbulo, vocês podem pensar com esse mesmo formato. Então, tá certinho, isso aqui é letra D. E agora? Uma mulher de 47 anos de idade observou uma área eritematosa. Eritematosa é o quê? Vermelha. E descamativa na pele da mama esquerda que tem crescido um pouco durante os últimos 4 meses. No exame físico, tem uma área eczematosa de 1 centímetro lateral à areola. Prurido intenso. Qual é o diagnóstico mais provável? Isso aí, doença de Paget da mama. Sempre que pegarem uma questão que tiver colocando, que tiver essa opção doença de Paget, que tiver essa opção prurido intenso, tá? Pensem num carcinoma in situ da mama associado. Agora, uma mulher de 25 anos de idade está sentindo um nódulo na mama direita há 1 ano. Então, chama atenção o quê? É uma idade nova. A gente pode ter lesão maligna na mama? Pode. Tá? Mas a gente vai pensar sempre em lesões benignas inicialmente. No exame, tem uma massa firme de 6 centímetros, ou seja, uma lesão grande que não dói a palpação. Quadrante superior interno. Então, vamos imaginar primeiro, só para fazer um treinamento aqui. A gente tem qual mama? Direita. Então, se eu estou frente à mama direita, vamos fazer o anatômico. O externo está aqui. E aqui a gente tem o quê? Axila. Se eu estou na mama direita, vamos lembrar aqui quais são os quadrantes. Como é que eu vou me reportar a eles? Mama direita, quadrante superior interno. Então, aqui eu tenho a areola, os quadrantes superiores estão aqui. Superior interno, onde que é essa lesão?
nesse quadrante, concordam? Superior, interno, inferior, interno. Interno porque está medial. Interno ou medial, externo ou lateral. Não tinha linfonodos na axila. Fez uma biópsia com agulha e o exame microscópico mostra uma lesão bifásica. Tem protrusão do estroma contendo espaços tipo fendas, isso é uma palavra bastante característica desse tipo de lesão. Tem uma camada única de epitélio cuboide, não significa, não falou que não tem célula mioepitelial, tem uma camada única de epitélio cuboide. A massa é removida com ampla margem e não recorre. Qual o diagnóstico mais provável? Isso aí, letra B. O que vocês vão ter como atenção quando forem falar do fibroadenoma? Idade da paciente é um fator que vai chamar atenção. É óbvio que existem exceções para tudo, mas o que chama atenção num caso clínico, quando eu estou pensando num fibroadenoma? A idade da paciente, idade reprodutiva. Essa massa pode ser grande, é uma lesão que pode ser palpável. O componente bifásico, num relatório de microscopia, esses espaços tipo fendas, e a camada epitelial da mama preservada. Então, frente a essas descrições, pensem, um tumor filoide poderia ser? Poderia, que é uma lesão bifásica da mama também. Doença fibrocística não, porque tem várias outras caracterizações, e o carcinoma ductal infiltrante a gente não pensa. Agora, outro caso. A doença de Paget é um tipo raro de câncer de mama envolvendo a pele do mamilo. Esse tipo de câncer de mama começa nos ductos mamários e se dissemina para a pele do mamilo e da areola. A doença de Paget geralmente afeta apenas o mamilo. É quase sempre associada a um carcinoma ductal in situ ou a um carcinoma ductal invasivo. Ou seja, ela vem de um carcinoma ductal in situ, mas não significa que a paciente não possa ter um invasivo junto. Ela vem do componente in situ. Algumas vezes a gente tem carcinoma ductal invasivo com áreas in situ. Ou a gente pode ter um carcinoma ductal in situ, predominantemente in situ com áreas invasivas, tá? Dentre os possíveis sinais clínicos presentes nessa patologia, aquele que é o mais prevalente, qual é o sinal clínico que chama muito atenção para a doença de Paget do mamilo, que a gente tem que olhar para essa descrição e pensar, né? É isso aí, todas as vezes que a gente estiver frente a um prurido ou lesão que está coçando, lesão eczematosa, lesão avermelhada, lesão fissurada, a gente pensa em doença de Paget do mamilo. Quais são fatores prognósticos e preditivos do câncer de mama? A lesão sem situ ou a lesão sem invasiva é muito importante porque muda, né, o prognóstico, a nossa possibilidade de ter metástases dessa lesão. Metástases à distância, sabendo que quando a gente tem metástases à distância, piora muito o prognóstico dessa paciente. Quando eu tenho linfonodos comprometidos, a minha possibilidade de ter metástases à distância também aumenta. Quanto maior o tumor, maior a possibilidade dele estar invadindo esses vasos. Doença localmente avançada e o carcinoma inflamatório, que é aquele carcinoma, né, que obstruiu esses ductos, fez aquele processo inflamatório, aquele linfedema. Isso também é fator de pior prognóstico. Em relação a esses fatores preditivos, só para a gente estar terminando, lembrar que aqui a gente tem o tumor mamário e aqui os linfonodos axilares. O tumor mamário, ele infiltra geralmente, né, um vaso linfático e compromete o linfonodo. A gente chama de linfonodo sentinela o primeiro linfonodo que ganha, né, que recebe a drenagem desse tumor. A avaliação desse linfonodo é extremamente importante porque se eu tenho comprometimento desse linfonodo, os estudos dizem que vale a pena a gente remover os demais linfonodos da axila dessa paciente, porque isso evita a disseminação do tumor. Então, avaliar hoje o linfonodo sentinela é uma conduta realizada em todos os casos de câncer de mama. Isso aqui é realizado
pelo patologista junto com o mastologista, é um trabalho que eu faço bastante. Eu vou ao centro cirúrgico, né? O patologista vai ao centro cirúrgico para analisar esse linfonodo sentinela. A gente corta, né, esse linfonodo, aqui é a imagem de um linfonodo. A gente corta esse linfonodo e a gente procura as células tumorais nesse linfonodo. Para que a gente faz isso? Para evitar que a paciente ou o paciente ele vá uma segunda vez, num segundo momento no centro cirúrgico para estar removendo esses linfonodos da axila. Por exemplo, se a gente já vê, se o patologista já consegue identificar as células tumorais nesse linfonodo na hora que está sendo operado, a gente já indica para o mastologista fazer a remoção desses outros linfonodos para evitar, para tentar otimizar esse ato cirúrgico para um único ato cirúrgico. Então, o que é feito? Eles injetam, né, uma substância radioativa nesse tumor. Essa substância radioativa, ela migra através desses ductos linfáticos e ela vai para o primeiro linfonodo da axila, que recebe essa drenagem. Esse linfonodo é chamado de linfonodo sentinela. É esse linfonodo que a gente vai avaliar e pesquisar as células neoplásicas. Então, cortei o linfonodo em vários pedacinhos, fiz uma citologia com esse linfonodo e procurei se existem metástases. Isso aqui chama exame de congelação ou exame perioperatório ou intraoperatório. É feito pelo patologista, né, ao mesmo tempo que está sendo realizada a cirurgia mamária. Então, em relação ainda ao carcinoma de mama, medir sempre esse tumor e saber que o tamanho do tumor, assim como o status do linfonodo sentinela, são importantíssimos para o prognóstico dessa paciente, tá? São fatores preditivos. E saber que encontrar essas lesões de uma maneira precoce é extremamente importante. Quanto mais cedo eu localizo um tumor num paciente, maior a minha chance de curar esse paciente, de deixar ele livre da doença. Então, aqui, tamanho do linfonodo, tamanho da lesão, que é extremamente importante, e aqui o linfonodo, ele fica corado de azul, porque foi injetada uma substância radioativa aqui no tumor, né? E essa substância, ela migra através do linfático até o linfonodo sentinela. Pessoal, alguma pergunta? Era isso que a gente ia falar de mama. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa que já tenha visto? Professora, Oi. do carcinoma, não sei se você chegou a citar, mas tem algum achado radiológico específico ou não? No exame de imagem? Da Isso. mamografia? Sim, essas lesões elas são estudadas. Primeiramente, antes de chegar no patologista ou antes de chegar na biópsia, essas lesões são estudadas pelo exame de imagem e elas são classificadas se existem algum tipo de suspeito ou não. Quando essas lesões elas são suspeitas, aí sim essas lesões são biopsiadas. O diagnóstico dessas lesões de mama sai na biópsia, depois da suspeita do exame de imagem. E depois, então, essas pacientes são submetidas ou não à cirurgia. E vai depender se vai fazer químio, se vai fazer rádio ou se já vai fazer a cirurgia. Mas, num primeiro momento, elas são classificadas mediante o aspecto que elas apresentam no exame de imagem, mamografia e ultrassom, né? Algumas vezes ressonância. E elas são classificadas, né, em lesões benignas, de aspecto totalmente benigno, lesões suspeitas ou lesões de aspecto maligno. Classificação de Birhage da mama, né? Entendi, professora. Obrigado. Professor, Oi. e os cistos mamários? Existe, né, uma lesão da mama que é chamada doença fibrocística. Essa lesão, ela era antigamente chamada de displasia mamária. Essa é uma lesão que é a mais comum de estar formando cistos. Quando você pensa num ducto mamário, qualquer possibilidade que você tem de ectasiar, porque ali a gente tem a produção de secreção, ele fica ectasiado, ele aumenta de tamanho e ele pode estar formando um cisto. Cistos mamários existem principalmente como condição benigna na doença fibrocística da mama.
tá? Esses cistos mamários, na maioria das vezes, são cistos inocentes e são cistos benignos. Existem os cistos que são apócrinos, que são relacionados a alguma metaplasia do epitélio mamário. Essas lesões císticas, elas são acompanhadas na maioria das vezes. Essas lesões císticas, elas podem ser puncionadas. E eu só preciso excluir que numa lesão cística eu tenha alguma malignidade associada. Existem as lesões císticas malignas da mama e principalmente aí um carcinoma papilífero que ele fica dentro de um cisto. Então, quando eu tenho dentro de um cisto uma área mais sólida, a possibilidade de eu ter alguma outra lesão, além de apenas um cisto inocente, ela pode existir. Mas existem as lesões ainda assim papilíferas intracísticas benignas. A possibilidade de lesões malignas dentro de um cisto são muito mais raras. Então, a maioria das vezes, cistos mamários são cistos inocentes, são cistos do funcionamento e de hiperprodução de secreções da mama, tá? Entendi, obrigado. Mais alguma pergunta? Bom dia, professora. Bom dia. Pode falar, Débora. Pode falar, depois a pergunta. Tá, professora, desculpa, não é em relação à matéria, mas em relação à presença, que teve no início, né, mas a aula caiu algumas vezes, vai ter alguma outra chamada agora? Não, estão liberados. Vai ter outra aula, mas eu não vou dar outra chamada, não. Pode ficar só quem quiser assistir. Tudo obrigado. Bom dia. Bom dia, Antônio. Professora, com relação às lesões calcificadas, qual é a clínica quando evolui para malignidade? Nenhuma Ou pode diferente. evoluir, não sei. Nenhuma diferente. As calcificações da mama podem acontecer nesses cistos mamários, tá? Esses cistos mamários, esse conteúdo desse cisto ele pode calcificar. Conteúdo que está dentro de um ducto que não cistificou também pode calcificar. Essas calcificações da mama, quando são calcificações mais esparsas, elas aparecem, na maioria das vezes, nos exames de imagem. Então, o carcinoma ductal in situ, principalmente, ele não é uma lesão palpada, ele é mais uma lesão que aparece no exame de imagem do que sentida pelo paciente. Porque o carcinoma ductal in situ é aquela lesão espalhada, que ela vai preenchendo o ducto, ela não forma aquele nódulo duro. Então, essas lesões, elas vão aparecer principalmente no exame de imagem, por isso esse rastreio anual dessas pacientes. O carcinoma in situ, ele pode ter essas áreas de calcificação, muito mais comum. Então, essas calcificações, geralmente, elas não são palpadas, elas são vistas no exame de imagem. E depois, o aspecto que essa calcificação tem, se ela é uma calcificação única ou se ela é uma calcificação múltipla, isso existe, né, os parâmetros de suspeita do aspecto da calcificação nos exames de imagem. Aí, se existir a suspeita no exame de imagem, essas lesões vão ser biopsiadas ou excisadas para, então, serem avaliadas na patologia, para fazer o diagnóstico diferencial entre uma condição que calcificou benigna ou maligna. Entendi, obrigada. Mas são mais vistas nos exames de imagem do que palpadas. Ok, obrigada. Tá? Por nada. Professora, Oi. quando você acha um cisto mamário, então, numa paciente, qual que é a conduta? Você sempre tem que verificar se realmente não há malignidade? Você falou que pode ter ou só acompanha? Existe os aspectos de imagem do cisto. Então, esse cisto, se ele é sentido, vai ser submetido a exame de imagem, geralmente a ultrassonografia para avaliar. Nessa ultrassonografia, nesse exame de imagem, eles vão descrever, né, o aspecto desse cisto. Se for um cisto suspeito, ele é puncionado ou biopsiado. Aí vai depender de tamanho, localização, idade do paciente. Se é um cisto inocente, vai depender do tamanho também. Às vezes, cistos pequenos vão ser apenas acompanhados pelo exame de imagem. Se forem cistos maiores, trazendo alguma complicação, eles são puncionados. Mas, geralmente, eles são acompanhados. Você ter a punção de um cisto não é tão comum assim,
porque na maioria das vezes o aspecto deles pelo exame de imagem é de cisto completamente inocente, então acompanhado. Entendi. Obrigada. Apenas os cistos com suspeita ou com algum tipo de atipia no exame de imagem que vão ser operados. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Pessoal, então